dará o 4º voto hoje. Vamos começar, Nájila, separamos trechos do voto de Luiz Fux, que durou mais de 12 horas. Vamos ver o trecho aí em que ele condena o delator Mauro Cid. Vamos ver. Assim sendo, senhor presidente, considerando as premissas, considerando o acervo probatório dos autos, a própria colaboração que gera uma autoincriminação involuntária e a fundamentação acima, eu julgo procedente em parte o pedido de condenação do réu Mauro César Barbosa Cid, condenando pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque ele praticou atos executórios. São inimagináveis os diálogos sobre como pegar um táxi. O táxi tem que andar muito. Quer dizer, a distância que havia para pegar um táxi era a mesma distância que havia para chegar à casa do ministro Alexandre Moraes. Mais um trecho do voto de Luiz Fux. Agora, o momento em que o ministro Fux absolve Jair Bolsonaro das 5 imputações feitas pelo Ministério Público. Para evitar repetições, apenas ressalto novamente que os pressupostos indispensáveis à caracterização do crime omissivo impróprio não foram demonstrados. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. É ônus do Ministério Público demonstrar que os membros da alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Nada disso restou demonstrado nos autos, conforme exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Esses dois momentos fundamentais do voto de Luiz Fux, a condenação a Mauro Cid e a absolvição a Jair Bolsonaro. Franci. Amadeu, o ministro Luiz Fux, ele inclusive foi ali contra posições que ele teve anteriormente em outros casos envolvendo esses atos antidemocráticos. Então, realmente causa um pouco de estranheza você condenar o Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e que, por si só, um ajudante de ordens, ele não teria como atentar contra o Estado Democrático de Direito. Ele não tinha subsídios para fazer isso, não tinha como mobilizar as Forças Armadas ou mobilizar apoiadores. Então, ele condenou o Mauro Cid, ajudante de ordens do então ex-presidente Jair Bolsonaro, e ali vota por uma absolvição do ex-presidente. Então, obviamente, nesse momento do julgamento, todos os votos, seja do Fux ou do Moraes, do Dino, quando você vê ali a repercussão nas redes sociais, junto ao eleitorado, ao povo brasileiro, todas as repercussões serão ali, de certo modo, contaminadas também por essa questão da polarização política. Mas em relação a esse julgamento e essa condenação em específico do Mauro Cid, também o voto relacionado a Braga Neto causa estranheza, porque o Mauro Cid era apenas um ajudante de ordem. Então, se ele foi condenado, o chefe dele, Jair Bolsonaro, inocentado,
Então fica assim um pouco contraditório. Há uma crítica de que foi um voto mais político do que técnico. Você concorda, Mariano? Concordo, embora ele tenha dito que o STF não podia fazer um julgamento politizado, né? Eu concordo com o Francis. Há muitas incoerências, não só entre ele não condenar o Bolsonaro, mas condenar o Mauro Cid, mas também ele lá no início do processo condenou pelo menos 400 réus, aqueles que estiveram de fato ali invadindo o Congresso, depredando o patrimônio. Então, eu acho que foram muitas incoerências, já foi dito, a gente já disse isso ontem. Me chamou a atenção também ele discordar, né, do julgamento ser feito pelo STF. Na opinião dele, teria que ser pela primeira turma. Depois, ele disse que se fosse pelo STF, que fosse pelo plenário, né, pela maioria dos ministros. Então, o voto dele a gente já esperava. Eu acho que chamou a atenção foi a demora, né, o tempo de duração. Passou, Vamos lá, eu vou, antes de ouvir o Alessio e o Ari, eu quero pôr um trecho, já no finalzinho ontem do voto de Fux, quando ele não estava permitindo a partes, mas ele tirou uma dúvida do ministro Flávio Dino sobre justamente condenação de Mauro Cid e não condenação. Esse é um trecho que está sendo muito comentado e a gente vai mostrar aqui. Vamos lá. Mauro Cid, Vossa Excelência já votou? Já votei. Já votei. Absolvendo ou condenando? Porque... Condenando. Um crime, 2, 3... Um crime. Um crime. Sim. Obrigado. Então, é condenando Mauro Cid e absolvendo os outros. Só para eu entender. Não, ainda não acabou. Ah, tá. Obrigado. Então, Ari... Ele condenou o mordomo e absolveu o chefe do mordomo. O mordomo só cumpria ordens. Quer dizer, não faz o menor sentido do ponto de vista jurídico, do ponto de vista lógico, inclusive, embora ele tenha... Eu não ouvi, eu admito, eu não ouvi às 13 horas, mas eu ouvi pelo menos metade. Primeiro porque, durante o programa, ontem, a Banca de Sapateiro, eu fiquei ouvindo às 2 horas. À tarde, quando eu saí daqui, continuei ouvindo. E à noite, eu parei de ouvir por volta das 21 horas. Parei de ouvir, realmente. Agora, ele citou, gente, até grandes filósofos, eu acho até, respeitem os estudantes de filosofia, os filósofos, citam Feuerbach, grandes filósofos, realmente, mas o que está por trás? Um voto político de absolvição de alguém cujas provas robustas, incontestáveis até, ficaram evidentes, inclusive para nomes da direita que não vão dizer isso publicamente, mas que disseram, olha, Bolsonaro, nosso chefe aí, se deu mal, porque as provas são muito contundentes. Ele não analisou todo. O que foi que ele fez? Ele foi inteligente, ele é inteligente. Ele, ao invés de analisar o todo, o processo de golpe, que tem uma cronologia, que é inescapável, não, Amadeu, ele ficou pensando fatos isolados, e aí foi tentando demolir um a um. Na minha opinião, ele falhou, mas se posicionou politicamente. O futuro dirá se ele vai ser um novo Sérgio Moro da vida, vai assumir o ministério no futuro. Fecha para nós o voto Fux, Alessio. Olha, Amadeu, coerência zero, né? Na verdade, ele foi tentando, como o Ari disse, colocar partes isoladas. E nessas partes isoladas, ele colocou ali todo e qualquer tipo de atentado, de organização criminosa, de banda, dizendo que nem Bolsonaro, nem Augusto Heleno, nenhum dos 8 réus participaram ali da depredação do 8 de janeiro. O que eu vi foi ele tentando tirar, de fato, essa parte politizada, essa parte que suscitou o 8 de janeiro. Inclusive, durante essa semana, a gente falou aqui sobre isso, de que não foi só o 8 de janeiro, foram as ações, foi a minuta, foram as conversas, foram todas as provas colhidas e que foram colocadas no auto, só que não foram utilizadas por ele. Então, por isso que se há hoje um endeusamento por parte de um lado político do Brasil e, pelo outro lado, a constatação de que não foi um voto técnico como está se tentando vender, tentando se passar essa imagem, porque, de fato, ele esqueceu alguns fatos, não sei por conveniência, não sei por um desejo futuro, ou até mesmo uma promessa futura, mas que deixou passar, deixou. Vamos agora o seguinte, a manchete aí da Luzi Kelly, Ari.